Bom, então, para dar início a essa mesa, eu convido a professora Marilda Silveira, professor Fernando Neisser e o professor Daniel Falcão para integrar aqui a mesa, para começarmos aqui as discussões sobre o tema internet, eleições, partidos políticos e campanha eleitoral. Eu vou funcionar aqui como coordenador, mas queria fazer aqui uma breve apresentação para situar um pouco o tema, que novamente diz respeito à internet, mas especificamente no que diz respeito aos partidos políticos e à campanha eleitoral. Já foi dito aqui que nós temos um direito eleitoral muito intervencionista. Falou-se muito de um judiciário intervencionista, o que é verdade, mas não é só o judiciário. A legislação é bastante intervencionista, isso faz parte de uma cultura do país. E que muda muito com a internet, porque uma coisa é pretender um controle forte sobre as eleições da forma que eram realizadas antes da internet. Esse controle podia se discutir se é desejável ou não, mas ele era, no mínimo, mais eficaz, mais eficiente. Era possível um controle maior. Com a eleição, e até retomando o que já foi falado aqui pelo professor Rodolfo, esse controle é impossível em muitos casos. E a gente tem que lembrar que a campanha eleitoral, especificamente, é extremamente dinâmica. E esse controle impossível pode ser um fator de grave desequilíbrio quando ele incide sobre um determinado candidato. Então, eu tenho um controle difícil, é difícil eu conseguir pegar eventuais ilícitos de qualquer dos candidatos, e a hora que esse controle incide sobre um, ele fica em situação de desigualdade com relação aos outros, que estão fazendo a mesma coisa, mas não são pegos. Eu lembro, em 2010, quer dizer, recente, né, eu ouvi até de publicitários, marqueteiros importantes, ainda ouvia que a internet não era tão importante assim, não decidir eleições. E na questão do controle, a gente teve, primeiro começou um controle do site, a página pessoal do candidato, pode, não pode, aí passou-se para as mídias sociais, que hoje é um tema bastante relevante, tem um impacto enorme na campanha, mas me parece que cada vez mais o tema, e esse é onde o controle é mais difícil, diz respeito ao Big Data, quer dizer, o uso das informações colhidas da internet. Então, não é aquele ter preferência na pesquisa, mas, assim, o que estão pesquisando. Quem tem a informação sobre o que está sendo pesquisado tem uma informação valiosíssima. Os algoritmos de um Facebook da vida, por exemplo, podem ser decisivos, porque vão determinar o que cada pessoa vai ver, o que vai receber, e isso é um controle que a gente não consegue fazer. Me parece que a única forma efetiva de controle é, na verdade, entre os candidatos, desde que eu tenha forças políticas em disputa que tenham uma força semelhante. Nós nunca vamos conseguir, com o número de partidos que nós temos, quer dizer que 28 partidos tenham candidaturas com condições e força equivalente, mas, pelo menos, os principais competidores terem esse autocontrole, me parece que é o mais eficiente, porque esse controle exercido pela Justiça Eleitoral pode ser um grave fator de desequilíbrio, especialmente, e muitas vezes até quando há uma mudança de posicionamento no meio da eleição, porque aí tem aquele que já delinquiu livremente, que já angariou todos os frutos, e aquele que tem uma estratégia de campanha, que está começando a praticar aquele ato, porque teve o recado que aquilo era permitido, é interrompido. Isso é um fator de desequilíbrio. Então, eu queria fazer só essas breves considerações para colocar alguns problemas, e queria passar para iniciar o professor Fernando Neisser para a explanação. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria retornar aqui na Faculdade de Direito da GV. Agradeço muito o convite do meu querido amigo, Diogo Reis. Agradeço também a mediação do também queridíssimo amigo
Chico Almeida Prado. Uma alegria estar aqui cercado de colegas e amigos nessa mesa. O tema já foi bastante trabalhado ao longo do dia. Vou tentar não repetir muito do que foi dito, mas a gente não pode deixar de reconhecer que a internet veio, como disse o ministro Henrique, para bagunçar muito daquilo que a gente entendia como já delineado, como já compreendido dentro da dinâmica social. É bem verdade que, ao menos desde 2008, nós vimos ouvindo, a cada ciclo eleitoral, que a próxima será a grande eleição da internet. E ela ainda não chegou. Essa é a grande verdade. Ao menos no Brasil, esse fenômeno Obama 2008, que encantou a todos no mundo, e que antecipou-se que viria em 2010, 2012, 2014, 2016, nós ainda estamos para ver. Mas ela já traz alguns efeitos e ela já deixou claro, há muitos anos, que os mecanismos de controle que nós temos no Brasil, dos quais a Justiça Eleitoral dispõe, eles não dão conta da missão. Tive a felicidade, a oportunidade, ao menos desde 2008, de a cada 2 anos ministrar uma aula sobre direito eleitoral e novas tecnologias de informação e comunicação no curso da SBDP, a convite do meu querido amigo, sempre mestre, Dr. Hélio Silveira, que coordenava aquele curso, e ia vendo que a cada 2 anos atualizava a jurisprudência, atualizava as regras, mas seguia essa promessa não cumprida da grande campanha que vai migrar as atenções das mídias tradicionais, televisão e rádio, para a internet. Ao longo desse período, desenvolvi o meu trabalho de mestrado, como o ministro Henrique aqui fez algumas provocações, tendo por pano de fundo a ideia da mentira na propaganda política, um tema que vem bastante a calhar quando a gente fala em internet. E é bem verdade que as minhas conclusões ali, e trato ali da propaganda eleitoral em geral, não focado na internet, elas tendem a reconhecer um poder menor de convencimento, um poder menor de influência da propaganda na formação do voto das pessoas, a justificar, portanto, no meu entendimento, na minha compreensão, uma postura mais liberal, uma postura mais tolerante da justiça eleitoral. Contudo, os estudos conduzidos nesse período, durante o meu mestrado, aliados à percepção profissional de atuar na área eleitoral, acompanhando campanhas eleitorais, acenderam algumas luzes, se não vermelhas, ao menos laranjas, nesse meio tempo, no que diz respeito especificamente à internet. E o que eu quero trazer aqui, como algumas reflexões não ainda maturadas, não ainda conclusivas, mas trazendo questionamentos, são alguns riscos que a internet me parece trazer, diferentemente dos outros meios de veiculação de propaganda tradicionais, que eventualmente justificariam, e aqui faço, portanto, talvez um contraponto em relação à minha própria postura no que toca a outras formas de propaganda eleitoral, mas que justificaria uma intervenção talvez maior da justiça eleitoral e, simultaneamente, a essas características da internet, a esses usos que dela se vem fazendo nos últimos anos, a incapacidade da justiça eleitoral de dar conta. Enquanto a justiça eleitoral é muito eficiente para mandar tirar do ar uma propaganda de televisão e rádio que tem uma cena externa na qual um apoiador apareceu em 31% do tempo, algo inócuo que, na minha leitura, jamais deveria ser objeto de atenção da justiça eleitoral, ela não consegue retirar da internet uma mensagem viralizada, eventualmente com conteúdo muito grave, que tenha, porventura, alguma condição de influenciar a formação do voto do eleitor. Nessa linha de raciocínio, uma primeira grande dicotomia que a gente faz, claro, é entre a ideia de propaganda eleitoral positiva e propaganda eleitoral negativa. A primeira, aquela que busca captar o voto a favor de um candidato, partido ou coligação, e a negativa, aquela que busca afastar o voto
com relação a um partido candidato ou coligação. Ambas encontram terreno fértil de desenvolvimento na internet, ainda que repercuta mais para nós a propaganda negativa. Fala-se correntemente que a internet é o grande campo da propaganda negativa, mas não só. O grande problema da internet, no meu modo de compreender, na verdade, os dois grandes problemas da internet são, de um lado, a possibilidade não propriamente do anonimato, mas a possibilidade da impersonação de outras personalidades, ou seja, a possibilidade de que o eleitor comum que fala não seja um eleitor comum que fala. E aqui, essa defesa que nós fazemos, essa dicotomia que o próprio ministro Henrique colocou, de que o candidato deve ter um regime de contenção maior, mas o eleitor comum deve ter liberdade. Sim, mas eu não vou na casa do eleitor comum pedir o título de eleitor dele e ver se ele existe, se ele tem impressão digital. O eleitor comum que aparece na internet colocando seus comentários, muitas das vezes faz parte de uma grande estratégia de campanha eleitoral. Ele não existe, ele é um perfil falso, conduzido por equipes de marketing, equipes de psicólogos, no desenvolvimento de um discurso de convencimento. E aí a gente vai chegar lá, eu vou passar por essa estratégia que vem ocorrendo no Brasil com bastante frequência. Essa capacidade da internet ela torna muito perigosos os efeitos do que dela pode advir. E outra capacidade da internet é essa possibilidade do Big Data, ou seja, de uma enorme quantidade de dados que nós, eleitores, voluntariamente lançamos na internet e que permitem a quem tem o ferramental necessário para analisar esses dados, construir um discurso que afete diretamente aquele eleitor, muitas vezes discurso esse que não consta da pauta do próprio candidato. Também vou chegar ali numa discussão daquilo que no marketing hoje nos Estados Unidos se chama de microtargeting. A primeira questão que me assusta é essa da chamada campanha do B, do lado B da campanha de internet, que pode ser positiva ou negativa. Hoje, enfim, trazendo uma informação, caso tenham, as senhoras e os senhores, interesse em analisar alguma questão um pouco mais profunda, alguns anos atrás, não me lembro se 2 ou 3 anos atrás, trouxe a um amigo jornalista, o Leonardo Sakamoto, um profissional de marketing que trabalha especificamente com esse tipo de serviço para candidaturas, campanhas, partidos políticos, que deu uma longa entrevista anônima para o jornalista Leonardo Sakamoto, e a partir da qual ele fez uma postagem bastante detalhada sobre isso, é possível localizar na internet. E ali ele narrava uma prática que, a mim, com 10, 12, 14 anos de alguma experiência na área eleitoral, me assustou muito. Dizia ele que hoje as campanhas elas contratam grandes equipes de pessoas, muitas das quais nem precisam estar no Brasil, muitas dessas pessoas estudantes universitários da área de computação, de comunicação, de jornalismo, que ao invés de, por exemplo, estar fazendo um estágio numa rádio ou numa empresa qualquer, tem como fonte de renda, enquanto estudam, manter perfis falsos em redes sociais. Um bom profissional dessa área consegue manter 30, 35 perfis falsos simultaneamente na internet. E esses perfis, eles não são criados do dia para a noite para uma determinada ação específica e depois desativados. Eles são mantidos ao longo de anos. Eles têm história. Eu, por exemplo, crio um perfil que é o João da Silva, um militar aposentado que mora em Araraquara, viúvo. E o João da Silva ele vai em férias para a Argentina. E eu posto fotos da Argentina, que eu busco da internet, e conto da minha viagem. E como na internet, principalmente nas redes sociais, no Facebook, as amizades, quando você olha, o Daniel Falcão aqui ao meu lado, tem 2.113 amigos no Facebook. Ele deve ter apertado a mão, talvez de uns 250, 300 se muito. Ele não tem como saber quantos desses, eventualmente, são perfis falsos. Quantos desses são pessoas que vão conhecendo pessoas em comunidades no Facebook, começam a trocar mensagens e, obviamente,
ninguém pode pressupor que a outra pessoa não existe, pressupõe que ela existe, e com isso cria-se redes de relacionamento e aquelas pessoas passam a dialogar com outras. E o trabalho desses profissionais, portanto, é entrar ali todo dia em cada um desses perfis, ficar ali meia hora atualizando, trocando mensagens, fazendo algumas postagens, e essas pessoas se oferecem num mercado na Deep Web, em geral, recebendo seus pagamentos em moedas virtuais, como bitcoins, para fazer publicidade. Não só publicidade eleitoral, mas publicidade comercial. Quando esse militar aposentado de Araraquara posta numa comunidade, gente, olha, eu não sou de falar de produto, acho que isso aí é uma bobeira, mas vou te falar, eu estava com problema de caspa e eu usei shampoo tal e, pô, funcionou em uma semana. Isso custou R$500 para a empresa de shampoo e o efeito deste sujeito falar bem de um produto comercial é muito maior do que uma propaganda na rádio de Araraquara de 5, 10 mil reais. É incomensuravelmente maior. Isso vale para a propaganda de internet. E o que foi narrado nessa entrevista que eu acompanhei, foi feita até na minha residência, foi que essas pessoas, portanto, 50, 100 pessoas, cada uma com 30, 40 perfis falsos, elas são orientadas diariamente a intervir nos grandes fóruns, nos grupos de internet, favoravelmente ou contrariamente a candidatos, e o efeito que se tem disso, tanto na propaganda positiva quanto na negativa, é considerado extraordinário pelos profissionais de marketing que acompanham. Me narrou ali um caso, claro que é uma anedota, um evento episódico, não permite uma aferição científica de efeito, mas que nem havia sido, segundo me disse ele, quem teria participado desse evento, mas um colega que fez campanha para uma outra candidatura, que dizia respeito à eleição Aécio e Dilma, em que o sujeito, e aí, só para cair, é este perfil de um militar aposentado de Araraquara, falso, que obviamente era conduzido por um estudante de computação que morava na Inglaterra, brasileiro, que ele era, o perfil dele era um perfil de um sujeito de direita, vamos dizer assim. E ele, portanto, tinha uma participação ativa em todos os fóruns e grupos ligados, anti-PT, contra PT, mas ele foi contratado para fazer propaganda para Dilma. E aí ele tinha um problema. Ele tinha lá seus 30, 40 perfis, alguns deles eram mais adequados para fazer propaganda diretamente em prol daquela candidatura, mas esse era difícil. Mas esse era o mais valioso, porque ele era uma voz ouvida pelo outro lado. E eis que ele puxa o novelo da questão do aeroporto de Minas Gerais, da minha querida Marilda. Não o aeroporto, mas Minas Gerais. Ele começa dizendo, vocês viram mais uma mentira do PT, disseram agora que tem um aeroporto na família, na fazenda da família Oeste, deve ser mais uma mentira. Aí passa 3 dias, fala, não é bem mentira, mas assim, certamente tem uma explicação, porque é óbvio, é outro absurdo do PT. E semana a semana, ele vai falando, não, eu fui atrás, parece que tem, mas é claro que o Aécio vai nos dizer o que aconteceu, até que chegava na última semana antes da campanha, e ele dizia, assim não dá, todos são iguais, eu não vou votar em ninguém, vou anular meu voto. Esse processo, vamos dizer, público de autoconvencimento desse perfil falso, de anular o seu voto, leva consigo 500 votos do Aécio que passam a ser anulados, de falar, nossa, é isso mesmo, que absurdo, e essa mensagem é compartilhada, e isso tem um efeito de multiplicação muito grande. E isso é impossível para a Justiça Eleitoral conseguir aferir, porque esse é, entre aspas, o eleitor cuja comunicação não deve ser impedida da mesma forma que o candidato. E se, por um lado, esse tipo de prática assusta muito mais do que um panfleto apócrifo jogado na cidade do interior, que era a preocupação, vamos dizer, que nós tínhamos 10, 15 anos atrás, eu não consigo ver como a Justiça Eleitoral possa colocar a mão neste vespeiro. Nós não temos meios técnicos para saber de onde vem cada comentário. Eu não tenho propriamente uma suspeita. Um cidadão fazendo esse tipo de comentário numa postagem não soa qualquer coisa de ilegal,
mas ali eu tenho esse sujeito certamente recebendo com recursos não declarados de campanha, ainda que eventualmente ele esteja recebendo da própria empresa contratada pelo marketing para fazer o marketing de internet da campanha, mas ele não está declarado em lugar algum, ele não tem contrato, ele recebe certamente com recursos não em reais, em moeda nacional, dentro do território declarados, e eu tenho a propaganda feita em nome de outrem, que viola frontalmente a lei, mas eu não tenho como acessar isso. Essa preocupação é uma preocupação que tenho e trago aqui como para um debate. Realmente, eu acho que isso só tende a aumentar e nenhuma solução que nós tenhamos minimamente cogitado dá conta de entender como lidar com isso. E uma segunda questão que me preocupa diz respeito ao que hoje se chama de microtargeting, que seria essa mira fina da publicidade. A ideia de marketing, esquecendo eleições e esquecendo internet por um momento, ela nasce da ideia pela qual cabe ao consumidor ajudar a formar o produto. Ao invés de eu ter um departamento de produção e um departamento de vendas que pega o meu produto pronto e tenta dar uma cara bacana para ele, para vender, o marketing ele faz um giro nessa lógica quando ele começa a ouvir o próprio consumidor para entender o que o consumidor quer no produto, ele altera o produto, e, portanto, o departamento de produção não é mais soberano, e, a partir daí, ele entrega o que o cidadão consumidor quer. Um dos grandes exemplos que todo marqueteiro diz na sua primeira aula na faculdade é o caso do bolo instantâneo da Quaker, que nos Estados Unidos, ali saindo dos anos 50, as mulheres, por conta da Segunda Guerra Mundial, foram para o mercado de trabalho, acabaram não voltando para casa no pós-guerra, e, portanto, havia, vamos dizer, menos mão de obra em casa, não é mesmo, para cuidar dos afazeres domésticos, já que as mulheres haviam entrado no mercado de trabalho. E fazer aquele bolo com farinha, com ovo, com leite, levava muito tempo. A Quaker cria um produto químico genial, que era o bolo instantâneo. Bastava você misturar água e mexer e jogar no forno, e você tinha um bolo. E o produto é um fracasso retumbante. E eles não entendem por que um produto tão genial é um fracasso retumbante. E, pela primeira vez, se resolve ouvir os consumidores. As consumidoras, que, obviamente, nos anos 50, anos 60, eram as pessoas que compravam o bolo instantâneo e fariam o bolo instantâneo. E o que se percebeu ali era o seguinte: ao simplesmente ter que jogar água naquele pó, elas se sentiam inúteis. Eu não estou fazendo um bolo, eu não estou tendo uma participação em fazer esse bolo. E, a partir daí, o departamento de produção da Quaker altera a fórmula, entre aspas, para piorá-la. Retira o leite em pó e retira o ovo em pó daquele produto e passa a ser o seguinte: jogue o pó, um copo de leite, quebre um ovo e bata. A partir daquilo, passou a existir uma sensação de que eu estou participando, eu estou fazendo um bolo. E o produto estoura de vendas e vira um grande sucesso. Esse exemplo é dado por quem trabalha na área de marketing como talvez um dos primeiros exemplos do surgimento da ideia de marketing. Para isso, eu preciso ouvir o consumidor e eu preciso saber o que ele quer. No começo, o marketing basicamente é isso. São os nossos, que a gente conhece nas campanhas eleitorais, os focus groups, os grupos qualitativos em que ouve-se o eleitor e tenta-se entender o que ele quer para que eu possa construir o discurso do político em cima daquilo que o eleitor quer ouvir. O que já gera algum problema. Será que não deveria ser o partido a construir o discurso da campanha e aí o eleitor escolher qual dos discursos, qual dos projetos ele quer, ou é mais democrático que o político, ele ouça o que os eleitores querem e construa o seu programa em cima do que os eleitores querem? De toda forma, a partir dessa noção básica, vamos dizer, do consumidor médio e do eleitor médio, a gente vai para um segundo nível, que é esse do microtargeting, pelo qual, quando eu tenho uma quantidade de dados tão absurda na rede, e eu consigo burilar e trabalhar esses dados, eu consigo não fazer um discurso médio, mas eu consigo fazer um discurso
para o cidadão homem branco de 30 a 40 anos, servidor público que mora em Belo Horizonte. Por acaso, Diogo. E eu faço chegar esse discurso ao Diogo, mas esse discurso não necessariamente vai chegar no Francisco, que é o advogado de 45 a 50 anos, de São Paulo, branco, rico. Veja que são outros... É um outro eleitorado. E se eu consigo, se na propaganda de internet, na propaganda de rádio e televisão, se eu colocar uma proposta no ar e eu falar assim, eu vou aumentar o salário do servidor público, o Francisco, que é neoliberal, como havia dito aqui o Rodolfo de manhã, que era o maior xingamento até uns anos atrás, hoje não mais, o Francisco, se ele olhar isso, ele vai falar, não, eu não vou votar no NAICE, porque o NAICE vai aumentar o salário do servidor público. Mas na internet, sabendo exatamente o que o Diogo quer ouvir, eu faço chegar a ele que eu vou aumentar o salário do funcionário público. E faço chegar ao Francisco que eu não vou, que eu vou controlar e vou cobrar uma rigidez maior e vou fazer uma demissão de servidores públicos por meio de um programa de demissão voluntária, por exemplo. Na internet, isso vem ocorrendo nos Estados Unidos. Há serviços de cruzamento de propostas de candidatos que pegam propostas absolutamente colidentes. E aí me parece que eu também tenho um problema. Eu estou no campo ainda, vamos dizer, da propaganda positiva, eu não estou falando mal de um candidato adversário, mas eu estou, obviamente, usando de uma informação que eu tenho para saber o que o eleitor quer, para criar um discurso falso para cada um, e que eu não consigo nem expor isso a público para que eu possa ter uma contraposição também pública desse debate. Esse é um segundo ponto que me assusta bastante. E, para finalizar essa intervenção, não sei quanto tempo ainda me resta, ainda mais depois de eu ter falado isso, Francisco vai dizer que eu tenho 1 minuto para finalizar, mas um último ponto que também me assustou bastante nas minhas pesquisas é a ideia de neuromarketing eleitoral. Com o avanço da neurociência, se consegue hoje usar um equipamento que chama ressonância magnética funcional, que ele é um aparelho de ressonância magnética, ele pega, portanto, a atividade cerebral, mas ele pega a atividade cerebral não mais estática, com você ali deitado numa cama claustrofóbica, paradinho. Mas ele pega isso com você em atividade. Então, eu coloco esse equipamento nas pessoas e eu consigo fazer elas ficarem, por exemplo, assistindo propagandas, enquanto eu meço exatamente o que acontece no cérebro delas. E isso passou a permitir, principalmente a partir de 2008 a 2010, algo impensável até alguns anos atrás. Eu parei de precisar do próprio focus group, em certa medida. Porque quando eu faço um grupo qualitativo de pesquisa, e eu chamo o Diogo, a Roberta, o Francisco, a Marilda, o Daniel, para sentar, e eu mostro para eles uma propaganda do meu produto, e eu estou vendendo um carro. Passou a propaganda, eu pergunto, Francisco, o que você achou da propaganda? Você gostou da propaganda? Ele vai falar, gostei. Eu falo, o que você gostou mais? Ele vai falar, não, eu gostei porque eu acho que passa uma ideia de inovação. Papapá. Essa resposta dele é a única informação que eu vou ter. Só que essa resposta dele, no mais das vezes, é falsa. Não falsa no sentido de que ele acha que é falsa, mas ela é uma racionalização que o cérebro consciente do Chico faz para tentar explicar por que ele gostou de uma propaganda. Só que, eventualmente, se eu tivesse colocado um equipamento de ressonância magnética funcional na cabeça do Chico, a hora que entrou a propaganda, e no fundo dela tinha uma musiquinha muito tranquila, que lembrou ele de uma música que ele ouvia na infância quando ia para Ubatuba, o que ele gostou foi da musiquinha. Só que, primeiro, ele não sabe que o que ele gostou foi a musiquinha. E segundo, ainda que ele soubesse, ele jamais admitiria que ele gostou de uma propaganda por causa da musiquinha. Quando ele me diz que ele gostou porque passa uma informação tal ou qual, eu vou criar toda a minha estratégia em cima dessa informação, e essa informação é falsa. Eu vou ir para o lado errado. Se eu tenho a máquina de ressonância magnética na cabeça do Chico, e a hora que entra a musiquinha, acende
lá uma luzinha e diz, esse foi o momento que ele gostou da propaganda, e eu passo a entender exatamente que foi por causa da musiquinha, e eu testo com várias musiquinhas diferentes, eu vejo que com as outras aquilo não funciona, mas com essa funciona. E eu testo a propaganda com fundos de cores diferentes. E o número do candidato eu coloco cada vez numa posição. E eu faço isso reiteradamente, eu crio uma publicidade que ela é tão boa ou tão perfeita que a pessoa não sabe por que ela gosta. Isso pode parecer, de certa forma, ficção. Quando a gente levanta a doutrina internacional, enfim, os artigos internacionais escritos sobre o tema de neuromarketing eleitoral, a gente vê que isso existe há mais ou menos 10 anos no mundo e que existe um país que é o grande campo de provas mundial do neuromarketing eleitoral. E esse país é o Brasil. Ao menos desde 2010, as campanhas, diversas delas, usam isso reiteradamente, e muitos artigos são publicados no exterior com base em dados produzidos por essas campanhas no Brasil, sem nem mesmo que, alguma vez na Justiça Eleitoral, por exemplo, a gente tenha sabido desse debate, sabido que as propagandas, algumas delas, de alguns candidatos, são feitas utilizando desse tipo de artifício. Isso é ilegal? Hoje, no Brasil, não. Não vejo qualquer ilegalidade. Mas isso é complicado. É preciso, no mínimo, acender, como eu disse, a luz laranja. A partir do momento que a gente consegue desenvolver, por meio da tecnologia, uma propaganda que ela afeta diretamente o seu cérebro subliminar, sem que você tenha capacidade, entre aspas, de se proteger contra o seu conteúdo, que é diferente de uma mera dicotomia de uma propaganda verdadeira ou falsa, que aí, defendo eu, é possível jogar essa responsabilidade no ombro do eleitor, alguma coisa isso deve nos assustar e fazer refletir. Esses são, vamos dizer, os 3 alertas que eu queria trazer e que me fazem questionar como o direito eleitoral pode encarar de frente as novas tecnologias de informação e comunicação, aliada a essa questão do neuromarketing, que não é propriamente exclusivo da internet, isso hoje é usado para fazer propagandas de rádio e TV, mas está dentro da ideia de novas tecnologias, e que acho que nada do que vem se discutindo no Congresso Nacional, nada do que a gente tem discutido na jurisprudência chega perto de minimamente enfrentar ou reconhecer a existência desses 3 grandes problemas. Obrigado pela atenção e devolvo a palavra para a mediação. Bom, obrigado. Obrigado, Neisser. É sempre bom começar pelos mais velhos. Vocês viram que, apesar da idade avançada, a cabeça continua funcionando bem e ele continua bastante atualizado. Mas eu acho que tem algumas questões que eu gostaria apenas de pontuar, que essas preocupações, que são absolutamente procedentes e legítimas e assustam a gente, porque é um mundo novo e com um potencial enorme e um poder muito grande concentrado na mão de poucas empresas e poucas pessoas, ele pode traz uma tentação de estabelecer uma legislação para se contrapor a isso, que seria uma legislação do medo, que pode acabar por tolher a liberdade de manifestação de todos, a pretexto de coibir esses excessos. Me parece que isso seria o pior dos mundos, porque nós não conseguiríamos combater esses excessos e ainda iríamos tolher a liberdade de manifestação, que é a liberdade de manifestação do indivíduo, de cada eleitor, ainda é uma barreira forte a esse tipo de atuação, de perfis falsos, por exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa tentação de legislar pelo medo, de tentar resolver com a força da lei, que em outras áreas a gente já viu que não dá certo. Questões que são... o problema existe, ele está aí, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, mas qual a solução? Eu não sei, acho que o Neisser não sabe, não sei se alguém aqui sabe, mas a gente pode ter, pelo menos, uma pequena impressão do que não é bom, né, da solução que não vai funcionar.